E se eu te falar que tudo aquilo que tu pensa sobre ti é uma ilusão, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas o lado bom disso é que tu pode moldar e tu pode escolher qual ilusão tu vai pegar pra ti e pra tua vida. Deusa, seja muito bem-vinda ao nosso Café da Deusa, nosso primeiro Café da Deusa fora! Agora está quente aqui na Alemanha, eu posso fazer aqui vídeos na sacada, porque antes estava frio, eu estava fazendo lá dentro do apartamento. Então, se acostumem, às vezes vai ser fora, às vezes vai ser dentro, às vezes vai ser em viagem, porque o sol tá em Gêmeos, é assim que funciona, a batida é essa. Então a gente tem que entender a essência da deusa é geminiana, então é isso, é ar, é movimento, é o tempo todo trazendo novidades para vocês, mas sempre para transformar a tua vida. Deusa, e se eu te disser que tudo aquilo que tu acredita de negativo quanto positivo sobre ti é uma ilusão. Por que é uma ilusão, Giovana? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que tu vem aqui para a Alemanha e eu te convido para ficar aqui na minha casa e eu faço um tour contigo na Alemanha. Tu nunca visitou a Alemanha, tu não conhece nada sobre o bairro onde eu moro, sobre a cidade onde eu moro. E eu começo a te mostrar os lugares e falo, olha, aquele prédio ali é um prédio onde ficam as pessoas que trabalham com engenharia. E aquele outro prédio ali é uma universidade que trabalha com medicina. E eu começo a te contar as histórias daquele lugar. E vou te contando, te contando, te contando. E se eu te disser, lá no final da viagem, que tudo aquilo que eu te contei era mentira? Tu ia duvidar? Não. Tu ia sair daqui, da Alemanha, ir pro Brasil e dizer, olha, eu conheci o prédio tal, eu fui em tal monumento, e é sobre tal e tal coisa. Tu iria acreditar no que eu te falei. Por quê? Porque tu não tinha nenhuma referência anterior do que era a Alemanha, anterior do que era aquele prédio que eu te mostrei, anterior desses monumentos, desses lugares turísticos. E qual que é a grande questão? A grande questão é que quando tu nasceu, tu também não tinha ideia prévia de nada. Tu não tinha ideia prévia do que era dinheiro, do que era relacionamento, do que era o mundo, de quem tu era. Tu não tinha. Então aquilo que te falaram se tornou verdade absoluta. Pega essa chave pra ti, pra essa manhã poderosa, maravilhosa pra tua vida. A grande questão é que nós podemos mudar essa realidade. Se eu entendo que uma coisa é ilusão, eu desfaço essa ilusão e crio uma outra. Eu posso criar várias ilusões para mim. Só que aí eu vou começar a fazer de forma consciente. E não com aquilo que eu comprei. E não aquilo que eu ouvi. E não sobre o que eu ouvi, que dinheiro é muito ruim, que eu sou burra, que eu não sou inteligente, que eu não sou boa o suficiente, que eu sou preguiçosa. Tu entende? A gente começa a entender que, peraí, quando eu era criança, eu não tinha o poder de escolha. Quando eu era criança, eu não tinha como saber. Mas hoje eu crio a realidade que eu quero viver. E a realidade que eu vivo hoje, Deus, eu posso te dizer que é a realidade exatamente aquela que eu queria criar. Exatamente aquilo que eu queria ter. No meu relacionamento, no lugar onde eu moro, tudo parece que assim, feito por mim. Por quê? Porque um dia eu entendi que eu poderia conseguir tudo aquilo que eu queria. Mas tu ia conseguir como, Giovana? É fácil? É muito fácil? Não. Só tu precisa entender uma coisa. Tu precisa desfazer as ilusões do teu passado. Tu precisa desfazer o que tu aprendeu lá no teu passado, lá na tua infância, lá na tua história, sobre quem tu era, sobre o mundo. Porque os desejos que tu tem no teu coração, e eu falo muito sobre isso nesse canal aqui. Se tu não tá inscrita, a mulher do céu que tu tá fazendo, que não tá aqui nessa comunidade de mulheres que querem se transformar, que querem alcançar os seus objetivos, seus sonhos, seus desejos, mas pra gente chegar lá, pra gente alcançar os nossos desejos, que tem muito a ver com a nossa alma, com a nossa essência, e o que a gente tá fazendo aqui, a gente precisa desfazer coisas que lá do nosso passado ficaram. Essas coisas que eu te falei, como no exemplo do tu vem aqui pra Alemanha, começa a te contar um monte de coisa que é mentira, mas tu não tem ideia prévia disso. Como é que tu vai saber se eu tô mentindo ou não? Tu não vai saber. Se eu não te disser, olha, isso que eu te contei é uma mentira, tu vai sair daqui achando que aquilo que eu te contei é verdade. Entende? Tu não vai questionar. E essa questão, o problema é que a gente saiu sem questionar. A gente saiu, se tornou adultas, mulheres, sem questionar. Será que aquilo que meu pai e minha mãe me disseram realmente é verdade sobre relacionamento? Será que a vida realmente é assim como eles me disseram? Será que não existe outras maneiras? E aí tu começa a abrir, tu começa a tirar
os véus da ilusão, tu começa a tirar tudo aquilo que estava te deixando cega. Quando eu entendi que eu poderia criar a realidade que eu queria viver e que em algum momento alguém tinha me dito e colocado um monte de coisa em cima de mim, da minha cabeça, das minhas crenças, eu entendi, opa, peraí, eu posso tirar todo esse lixo aqui e recriar e recolocar coisas que eu quero viver. Então, se eu quero viver um relacionamento abundante e maravilhoso, é o que eu vou viver. Se eu quero viver num apartamento iluminado, com sol, eu vou viver. Ah, mas é muito difícil, mas é isso. Não interessa, porque isso tudo é ilusão. Toda crença, toda informação é ilusão. É que nem tu vir aqui pra Alemanha e eu começar a falar um monte de coisa. É uma ilusão, porque tu não sabe, não tem como saber. Agora, se eu te falasse outras coisas, tu também ia acreditar. Então, se tu tem o poder hoje de tu ditar as regras, de tu falar pra ti mesma aquilo que é possível, aquilo que tu pode, por que tu não vai fazer? E é sobre isso esse canal. A gente aprendeu muita coisa negativa, né, ao longo da nossa vida, e eu preciso tirar isso para poder, de fato, assumir a minha vida, assumir a minha história e não ficar repetindo um passado do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados. Não, a partir de agora eu encerro um ciclo e eu começo a minha nova vida. Mas para isso eu preciso entender tudo aquilo que eu aprendi sobre mim de negativo é uma ilusão. Então eu posso desfazê-la, eu posso começar de novo, eu posso entender que por mais que eu tenha tido experiências no passado que não foram boas, talvez de relacionamento, não quer dizer que daqui pra frente eu não vou arranjar alguém maravilhoso pra mim. Não quer dizer que daqui pra frente eu vou conseguir um emprego melhor. Não quer dizer que daqui pra frente eu não vou conseguir conscientemente criar uma nova realidade pra mim. Porque se tudo é uma ilusão, qual é a ilusão que tu tá te contando? É uma ilusão que te favorece ou é uma ilusão que te deixa mal, que faz com que tu te sinta feia, que não tem capacidade, que não vale nada? Deusa, tudo isso é uma ilusão. A história que tu conta é a história que tu quiser contar. Então começa a contar uma história incrível pra tua vida, assim como eu comecei a contar pra minha. Assim como eu comecei a contar pra mim o quanto eu era maravilhosa, o quanto eu tinha valor, o quanto eu era inteligente, o quanto eu tinha pra agregar ao mundo, o quanto eu queria viver experiências incríveis, o quanto eu queria viajar, o quanto eu queria viver minha vida de forma livre. E foi exatamente isso que eu construí, porque eu acreditei nessa história que eu contei. Eu acreditei nisso. E se tu começar a acreditar na história que tu conta pra ti mesma, tu vive a história que tu quiser, meu amor. Aí o céu é o limite. Tu pode começar a sair, porque o que acontece? Hoje, quando tu tá nessa ilusão... Deixa eu tomar um gole aqui. Como tu tá nessa ilusão, é como se tu tivesse num quarto escuro e tu tá com as portas todas fechadas e tu não consegue sair. Porque a nossa mente, quando a gente tá na ilusão das crenças, né? Então eu sou feia, eu sou burra, eu não valho nada, eu não dou certo em relacionamento, eu tô nesse quarto escuro. E aí eu não entendo que eu posso, se eu quiser ligar a luz, eu posso, se eu quiser abrir a janela, eu posso, se eu quiser abrir uma porta, eu posso. Mas como eu tô nesse quarto escuro e eu acho que esse quarto escuro é tudo que existe, eu tô presa nele. Mas na verdade eu não tô, entende? A tua mente é uma prisão se tu permitir. Mas se tu começar a olhar, peraí, opa, eu não valho tão pouco assim, né? Eu não sou tão feia assim. Não, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu tenho um monte de coisa pra entregar, pra oferecer. Aí tu vai abrindo as portas. Aí tu vai abrindo janelas. Aí tu vai vendo horizontes. Tu vai enxergando a vida como ela é de verdade. E vivendo a história que tu escolhe viver. Porque nós escolhemos a história que a gente quer viver. Ah, Giovana, mas a vida é difícil. Cada um vem de uma realidade diferente. Eu sei. Mas cada um pode escrever uma nova história. Cada um, quantas histórias de sucesso, quantas histórias da pessoa que era moradora de rua e conseguiu, através de um monte de processo de transformação, viver uma vida maravilhosa. Quantas histórias a gente conhece assim. Então, a questão é que se a gente consegue, se a gente tem esse poder, por que a gente não está usando a nosso favor? Por que eu me mantenho nesse quarto escuro? Por que eu me mantenho aprisionada nas mesmas crenças da minha família? Achando que essa é um decreto para minha vida, que isso é uma coisa que não vai mudar. Não, isso muda a partir do momento que tu toma consciência, que tu entende essa é minha história, eu vou me apropriar dela, mas ao mesmo tempo ela não me define, ao mesmo tempo eu posso reescrevê-la como eu quiser, ao mesmo tempo eu sou livre para viver novas coisas. E eu tenho certeza que se tu começar a olhar aquilo que te puxa para o passado, a ilusão que tu tem sobre ti, todas as coisas negativas
Começar a entender que tudo isso é uma ilusão. É o que te contaram, é o que eu falei, é o prédio aqui que eu te falei que é um prédio que moram pessoas assim, assado. Como é que tu vai saber se é verdade ou não? Contesta as coisas na tua vida. Começa a ter esse hábito de, será? Questiona as coisas, sabe? Questiona o fato de tu ter uma crença de que relacionamento é ruim. Questiona o fato de tu achar que tu não é boa o suficiente. Questiona o fato de tu não ser bonita. Questiona o fato de tudo na tua vida. Porque a partir do momento que eu pergunto, será? Será que não existe outra possibilidade? Será que não existe outras saídas? Será que não existe outros meios? Aí a vida começa, ó, a abrir janelas, abrir possibilidades, abrir portas, e tu começa a passar por elas e viver a vida que tu quer viver. Então começa a ver, tu sabe, né, Deus, aqui em todo café a gente sai com uma reflexão. Então a reflexão de hoje é: olha o que está no passado que é ilusão e começa a construir a história que tu quer viver. Porque no momento que tu fizer isso, não tem pra ninguém. Tu te torna a pessoa que tu quer se tornar, né? Porque quem vai me dizer se eu sou boa ou não? Só eu posso me dizer, né? A minha mente que pode me sabotar. Porque eu posso vir fazer esses vídeos, ou eu posso dizer, não vou gravar porque, não é bom. Tem conteúdo melhor. Tu entende? É tudo uma historinha que a gente conta. Então comece a te contar uma historinha boa. Começa a criar um roteiro na qual tu é protagonista dessa história. Na qual tu consegue imaginar diferentes cenários, sabe? Cenários incríveis, cenários maravilhosos. E quando a tua cabeça criar cenários ilusórios de desastre, disso e daquilo, começa a descriar. Eu destruo, descrio e eu recrio uma nova realidade, porque todo dia é um novo dia. Todo dia é o dia da gente abrir, despertar e dizer, opa, eu tava dormindo pra minha realidade, eu tava dormindo. Não sei se vocês já assistiram Matrix, mas é aquele filme que mostra sobre o despertar. Ou tu tá dormindo em quem tu é, na tua essência. Se tu tá aqui no canal, tu sabe que eu falo muito sobre isso, sobre a nossa essência, sobre a nossa verdade. Ou tu acorda e começa a viver de verdade, que é viver através do teu coração, do teu sentir, do teu propósito, da tua alma, da tua essência. E aí sim, tu vive os teus sonhos, tu vive uma vida maravilhosa, porque tu saiu daquela ilusão, daquele quarto escuro e começou a viver uma vida que tu merece de verdade, tá bom? Deusa, eu te espero no próximo Café da Deusa e vamos manter essa conexão, vamos manter esse sentir, porque o feminino é o que vai transformar a nossa vida, vai transformar a nossa forma de ver, que a partir do momento que eu começo a sentir, a me conectar com quem eu sou, o meu feminino, eu integro com o meu masculino e a gente vai conseguir ir muito longe, tá bom? Um excelente dia pra ti e um beijo.